Olá, mulheres, que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta manhã. Amém? O meu nome é Daiane e nós vamos começar o nosso devocional nesta segunda-feira, né? No comecinho do mês de setembro, um mês que eu amo. Desde já eu quero profetizar sobre a sua vida, que os dias cinzentos, os dias, frios, os dias sem cor cessem sobre a mim e sobre a sua vida e que possam abrir janelas de oportunidade de Deus sobre a sua vida, que as portas que estão fechadas se abram, né, e que haja cor, né, a cor do Espírito Santo, né, o brilho de Jesus venha em nome de Jesus trazer luz sobre os seus dias. É o que eu declaro sobre a sua vida. E se você crê, se você acredita, diga amém. Amém. E já louve ao Senhor por isso, porque o Senhor, ele é fiel. E eu creio que ele vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Essa semana nós vamos falar um pouquinho de um assunto que Deus tem colocado muito ao meu coração. A Tiara trouxe semana passada aqui de maneira brilhante, linda, sobre as promessas, né, de Deus sobre as nossas vidas, nos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, que são as promessas de Deus. Como é maravilhoso ouvir, né, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu na sua palavra. E eu confesso, né, comentei isso com ela, que o Senhor também estava falando comigo sobre promessas de Deus, mas sobretudo sobre uma promessa maravilhosa, que eu falo que é a maior, que é a mais desejada, esperada, né, que anseia o coração de qualquer crente, né, de uma pessoa que está fielmente ali segurando, né, no Senhor, né, guardando o seu coração, guardando a sua fé, né, que é a volta de Jesus, né, que é a salvação, né, dos crentes, né, daqueles que amam a Deus, aqueles que estão obedecendo ao Senhor, aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, né? Quando eu falo crentes, eu não estou me abstendo a uma religião, mas crentes em Jesus, aqueles que creem em Jesus fielmente, né? E é uma promessa que anseia o nosso coração, né? Que é a volta de Cristo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, se eu não me engano, que o sofrimento, as dores e as angústias do tempo presente, né, irmãs, não são comparadas à glória, né, que há de ser revelada, ou seja, há um lugar preparado para mim e para você, aonde a dor, o sofrimento, a angústia, o luto, né, a dor da separação, o medo, né, cessarão, né, as lágrimas, né, o choro cessarão, né, tudo aqui ficará para trás. E isso anseia o meu coração e o seu, eu acredito, né? Se você se debruçar na palavra de Deus, o Senhor nos deixou, né, o próprio Jesus nos deixou muitas profecias, né? Muitos avisos, né? Sinais, né? Que nós veríamos no céu e nas nações, né? Até na natureza, do que aconteceria, prevendo, né? A volta dele, a sua volta, né? João nos alertou, Pedro nos alertou, Paulo nos alertou, né? E o próprio Jesus. Então, eu falo que toda promessa que é de Deus, a gente não tem que ficar simplesmente sentada, né, esperando que essa promessa se cumpra. É claro que Deus, ele pode simplesmente fazer alguém bater aí na sua porta, te entregar uma chave que você tanto quer, né, e de repente as coisas mudarem na sua vida. Deus, ele é fiel e poderoso para isso. Mas a forma natural das coisas é que nós caminhemos, né, rumo à promessa, né? Lembra que o Senhor, ele reage às nossas ações, né? E se o Senhor nos fez a promessa que ele vai voltar, né, e ele vai nos redimir, ele vai nos justificar naquele dia e vai nos levar para um lugar preparado, que ele preparou, porque a palavra de Deus diz que já está preparado, né, que ele ia para nos preparar lugar e iria voltar. Nós temos que caminhar rumo a essa promessa. E o Senhor nos deixou diretrizes, o Senhor nos deixou, né, na sua palavra exortações, né, nos alertando, né, para que a gente fique atenta a isso e caminhe rumo a isso. Né? E essa semana é isso que o Senhor nos quer fazer. Ele quer nos exortar, nos alertar, né?
de falar assim: filha, ei, eu fiz uma promessa, mas caminhe sobre ela. Ainda há um caminho a percorrer, né? E muitas de nós estamos como aquelas 10 virgens, né? Adormecidas. Mas essa forma, esse adormecer aqui não é de maneira literal, né? Na parábola que nós já lemos outrora, né? Da parábola das 10 virgens, dizia que as 10 estavam dormindo, porém 5 eram prudentes e estavam preparadas, que a qualquer momento que o noivo, né, viesse buscar elas, né, para a festa do casamento, elas estariam atentas e elas despertariam e elas estariam prontas, né, para ir ao casamento e serem, né, levadas pelo noivo. Porém, 5 delas eram imprudentes, eram insensatas, dormiram e estavam despreparadas. As suas lamparinas estavam quase se apagando e elas não tinham azeite para repor. Então, assim, elas estavam despreparadas. Em Efésios, se eu não me engano, capítulo 5, no capítulo 5, na parte A de algum dos versículos, vai dizer assim: desperta tu que dormes, né? E literal não é literal esse dormir, porque dormir é gostoso, amém? Dormir é de Deus, é bom, é uma bênção, mas é dormir. Às vezes, irmãs, nós estamos vivendo como se essa promessa, né, como essa promessa não fosse se cumprir, né? Estamos vivendo em duas esferas, né? Em dois contrapontos, né? Tem pessoas que vivem como se Jesus nunca fosse voltar, pecando, né? Fazendo coisas terríveis, sabendo, né? Dessa promessa, sabendo que Jesus está às portas, né? Hoje nós não podemos dizer, né? Que nós nunca ouvimos a palavra de Deus. Existem ainda países que a Bíblia ainda não entrou, né? Mas ainda são poucos ainda esses lugares. Existem missionários, né? Infiltrados nesses locais, né? Tentando levar a palavra de Deus. E hoje, aqui pelo menos no Ocidente, as coisas são mais acessíveis. A palavra de Deus, ela é acessível. Existem várias traduções bíblicas, vários tipos de Bíblia, Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia de não sei o quê. Hoje você tem acesso à palavra de Deus livremente, né? E então, assim, existem cultos, né, que são transmitidos pelas redes de televisão, pelo rádio, né? Nós temos o acesso à internet em qualquer smartphone. Então, hoje, né, através desses devocionais, áudios vão chegando, né, de maneira aceleradas em vários grupos de WhatsApp ou individual. Então, a palavra de Deus, ela chega hoje no Ocidente com muita facilidade. Então, hoje é muito difícil você encontrar alguém que não saiba essa promessa que Jesus ele vai voltar, né, para trazer juízo, né, ao mundo, né, e para levar aqueles que fielmente aguardaram ali a sua volta, né, que guardaram a sua fé, que guerrearam aqui contra a sua própria carne, com seus próprios desejos, né? Então, assim, irmãs, existem, né, dois contrapontos de pessoas que elas vivem como se isso não fosse acontecer nunca, né? E vivem suas próprias paixões da maneira que querem, mas também existem homens e mulheres que vivem de uma maneira assim: Jesus, ele vai voltar, então eu vou sentar e eu vou esperar. E não caminhem, né? Não andam rumo a essa promessa, né? Não exercitam mais a sua fé, né? Não pregam mais a sua palavra, enfim, nós vamos falar sobre isso durante essa semana. Mas o fato é, nós precisamos caminhar rumo a essa promessa, irmãs. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, diz assim: eu quero reafirmar essa promessa sobre a sua vida, mas existem vários textos que vão trazer essa promessa, mas eu quero só, através de um, falar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ou
vida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim, depois disso, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E é uma consolação mesmo, né, irmãs? É uma consolação de saber que tudo aquilo que nos traz choro, dor, né? Medo, um dia cessará e nós podemos nos afirmar e nos pegar a essa grande promessa que Jesus voltará e acabará com tudo isso, né? E nos buscará, né? Nos levará com Ele. Só que nesta manhã o Senhor quer nos exortar a respeito da vigilância, né? Que nós, muitas das vezes, como eu disse aqui, estamos dormindo, né? Ou dormindo porque estamos aguardando o Senhor de maneira relaxadamente, ou estamos dormindo, vivendo as nossas próprias paixões, né? Não estamos vigiando quanto às astúcias do nosso inimigo, né? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, a fim de nos tragar, de nos sabotar, né? Através do pecado, enfim. E muitas das vezes a gente dá legalidade para ele, porque nós não estamos vigiando, né? E como eu falei aqui, dormir aqui não é literal. É como, né, um, um antigo pregador dizia, né, que soldado bom é aquele que dorme de bota, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 24, no versículo de número 42, vai dizer assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora virá um ladrão, vigiaria e não deixaria, que fossem arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidas, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui está dizendo, né? Jesus no capítulo 20, próprio Jesus no capítulo 24 vai dizer aqui um sermão profético, né? A respeito do princípio das dores, de como vai ser e como já tem sido, né? Muitas coisas já têm acontecido, já são sinais que Jesus vai voltar. Depois ele conta como será um pouco da grande tribulação. Depois ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, né? No versículo de número 36 vai falar que a hora nós não sabemos, né? Nem os anjos e nem ele mesmo sabe, mas só o Pai, ou seja, só Deus sabe. E aí ele vai nos exortar, nos trazendo algumas parábolas para ilustrar como que nós temos que estar atentas, né? E ele vai contar aqui, se a gente sabe que um ladrão vai entrar na nossa casa para sabotar a nossa casa, nós dormiríamos, ou melhor, nós estaríamos vigilantes, né? Atentas, armadas, preparadas, para que esse ladrão não venha entrar na nossa casa. No mínimo, a gente ia ligar para a polícia, a gente ia fazer alguma coisa. E Jesus está falando que ele virá como esse ladrão, né? Não no caráter de um ladrão, mas ilustrando como se o ladrão, quando ele vem assaltar, ele não vai te avisar, ó, hoje à noite, tal hora, eu vou entrar na sua casa e eu vou roubar tudo que tem. Não, ele não avisa, mas ele vem de uma maneira que você nunca está esperando, né? E Jesus, ele virá como esse ladrão, mas ele é tão bom, tão misericordioso e tão maravilhoso que ele deixou na sua palavra. Ele não deixou o dia e nem a hora marcada, mas ele deixou na sua palavra para nós estarmos vigilantes, atentas, porque esse dia vai chegar. E ele deixou sinais. Paulo vai dizer sobre alguns sinais, João, né, vai relatar alguns sinais, né? Pedro e o próprio Jesus, no capítulo 24, no capítulo 25, nos trouxe vários exemplos, né, várias profecias de como vai ser isso, né? Então, irmãs, o convite para mim e para você nesta manhã, né, é que nós venhamos acreditar de fato ou relembrar esta palavra, essa promessa, vigiando, atentas, né? Um pouco mais para cima nesses versículos, ali no 37, vai dizer que Jesus, ele virá também como se fosse nos dias de Noé, quando veio o dilúvio, né? Noé estava preparando aquela arca, todos sabiam ali, todos estavam sabendo que iria chover e que iria inundar a terra, né? E que tudo ia se destruir,
mas que Deus tinha ali algo preparado para que eles se salvassem, mas eles rejeitaram, eles não quiseram, eles não deram ouvidos, né? E Deus veio, mandou o dilúvio e se cumpriu a palavra. Tudo foi destruído e muitas pessoas morreram, né? E Jesus vai voltar como se fosse nesses dias. Pessoas estão casando, né, dando em casamento, como nos dias de Noé, estão vivendo os dias como elas querem. Muitas adormecidas, muitas, né, literalmente aguardando Jesus paralisadas, né? E outras vivendo uma esfera totalmente diferente, o contraponto, vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, vivendo então as suas paixões, os seus desejos, né, dando legalidade muitas das vezes para o diabo entrar e roubar essa salvação, roubar, né, esse passaporte para esse grande evento. Mas o Senhor nesta manhã, né, nesta semana quer nos exortar, quer nos trazer de volta, né, o passo a passo, né, não é por obras, né, a nossa salvação não vai ser ganhada por obras, nem por aquilo que nós podemos fazer, é por graça, mas existe um caminho a percorrer, e o Senhor quer trazer isso nessa semana para nós. E eu quero orar por você, para que essa vigilância, né, esse desejo, possa ser acendido no seu coração, para que você venha buscar ao Senhor e estar atenta a todos os acontecimentos. E não só isso, mas atenta à sua vida, como está a sua vida. Né? Talvez como o diabo tem sabotado a sua vida, como você tem se deixado a sabotar, ou adormecendo, né? De maneira que você esteja engessada, paralisada, só esperando Jesus vir, sem se movimentar, ou adormecendo de maneira de viver aquilo que anseia a sua carne, né? Anseia os prazeres, né? Da sua carne. Mas que o Espírito Santo venha te ajudar, me ajudar nesta manhã a estar vigilante. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é misericordioso, Pai, e o Senhor deseja, né? Deseja nos levar, deseja, Senhor, a nossa alma, né? Deseja que nós fôssemos morar com o Senhor, e o Senhor nos deixou a tua palavra para nos despertar, para nos exortar, e eu quero te louvar porque o Senhor nos exortou e nos falou nesta manhã. Deus, nos ajuda, Senhor, porque nós queremos morar com o Senhor, nós queremos nos preparar para este grande evento, para o nosso dia do nosso casamento com o Senhor. Deus, que nós possamos estar como as 5 virgens, Pai, daquela parábola, atentas, sensatas, te esperando. Muitas das vezes, talvez, cansadas, Pai, sobrecarregadas aqui, Senhor, com as lutas e muitas das vezes até adormecendo, Pai, mas atentas para quando o Senhor chamar, o nosso azeite esteja em dia e a nossa lamparina esteja acesa, para que nós possamos correr ao teu encontro, Pai. Nos ajuda, nos desperta nesta manhã, nos ajuda a vigiar para fechar as brechas, para Satanás não nos sabotar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Amém. Que Deus te abençoe.